Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar uma série de vídeos de estudo de física e a gente vai começar pelo assunto de cinemática escalar. A cinemática escalar, ela é o estudo do movimento. Então a gente vai caracterizar esse movimento a partir de dois parâmetros principais: o espaço e o tempo. A partir deles, a gente pode encontrar outros parâmetros, como por exemplo a velocidade e aceleração daquele movimento. Antes da gente dar continuidade para o nosso estudo, é bom a gente saber alguns significados importantes. Primeiro, nos exercícios aparece muito a palavra corpo. Corpo, o que é? É o nosso objeto de estudo. Ele pode ser um carro, uma bicicleta, um skatista no skate, por exemplo, ou pode ser uma bolinha de gude rodando numa mesa, por exemplo. A gente também tem a trajetória, que é o caminho que o nosso corpo vai percorrer. Também temos o espaço, que é a localização do corpo, assim como o instante, que é o momento no qual o corpo está durante algum instante na nossa trajetória. Além disso, quando a gente fala de cinemática escalar, a gente tem que ter em mente que a nossa trajetória é dada por uma linha reta, e a gente chama essa trajetória de trajetória linear. O que quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma retinha na qual o nosso corpo, por exemplo, sai do ponto A e vai até o ponto B, certo? Se ele saiu do ponto A e foi para o ponto B, a gente chama o ponto A de espaço inicial. Então, é a posição inicial do nosso movimento. É onde começa o movimento ou então onde começa o nosso estudo. Assim como o B é o nosso espaço final, que pode ser onde termina o movimento ou até onde termina o nosso estudo. Além disso, a gente viu que tinha dois parâmetros, o espaço e o tempo. Então, a gente tem que, no espaço inicial, a gente tem um instante inicial, que é quando a gente começa a analisar o nosso movimento. E no ponto B, a gente vai ter o nosso instante final, que é quando a gente termina de analisar o nosso movimento. Pensando nisso, em espaço e em tempo, a gente tem que tomar cuidado com as unidades de medida. Em física, é muito importante a gente ter noção de qual unidade de medida que a gente está trabalhando. Porque pensa assim, por exemplo, você vai numa padaria. Você chega na padaria e pede, por exemplo, 20 gramas de queijo. Se você chegar e pedir 20 gramas de queijo, você vai sair de lá com uma fatia. Agora, se você pega e troca só a unidade de medida, em vez de pedir gramas, você pede quilos, 20 quilos de queijo. Você vai sair de lá banhado no queijo. Então, assim como em questão de massa, né? 20 gramas para 20 quilos, a unidade muda todo o nosso entendimento, toda a nossa quantidade. Se a gente mudar a unidade de medida na física, a gente muda todo o entendimento em relação àquele movimento. Por isso a gente tem que ficar muito atento. No caso do espaço, a medida pode ser dada em centímetros, em metros, em quilômetros, por exemplo. E no caso do tempo, a medida pode ser dada em segundos, minutos e horas. Porém, a gente tem o tal do Sistema Internacional de Unidades, que é o tal do SI. Aparece bastante nos exercícios também. Esse sistema foi uma convenção na qual foi convencionado, ou seja, foi escolhido usar as seguintes unidades. Para o caso do espaço, a gente vai usar metros, e para o caso do tempo, a gente vai usar segundos. Ok? Então, espaço a gente vai trabalhar sempre em metros e tempo em segundos. Isso quando o exercício pede a resolução no Sistema Internacional de Unidades. Caso ele não pedir, a gente vai usar as unidades de medida que ele forneceu no nosso enunciado. Além disso, quando a gente fala de cinemática escalar, a gente tem dois tipos de velocidades que aparecem. É a tal da velocidade instantânea, que é a velocidade que a gente observa no velocímetro do carro. Mas o que é um velocímetro? O velocímetro é aquele painelzinho lá do carro. Então, ele vai indicar para a gente qual é a velocidade instantânea, a velocidade que o carro tem naquele momento que a gente está observando. E a gente também tem a tal da velocidade média, que é a velocidade que o carro teria caso ele fizesse todo o percurso com uma velocidade constante.
Essa velocidade média, ela consegue ser calculada. E para calcular essa velocidade média, a gente usa essa seguinte fórmula. Velocidade média é igual a variação do espaço pela variação do tempo. Esse triângulozinho da fórmula é o delta, uma letra grega que indica variação. Então, a variação de um espaço é sempre dado pelo espaço final menos o espaço inicial. E a variação do tempo é sempre tempo final ou instante final menos tempo inicial ou instante inicial. Então, não esqueçam disso. Velocidade média vai ser sempre dada pela variação do espaço pela variação do tempo. Beleza, pessoal? Então, esses foram os conceitos principais para a gente começar o estudo de cinemática. Eles têm que estar muito bem concretizados na nossa cabeça para que a gente não erre besteirinhas na hora de resolver os exercícios. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, siga a gente no Instagram. O arroba é 5minexatas. Dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho. Tchau, tchau!